Você já se perguntou como um homem que enfrentou a perdas de tudo permaneceu firme em sua fé? Conheça a história de Jó, um homem cuja jornada de sofrimento e restauração inspirou gerações. A história de Jó começa com uma cena no céu, onde Deus está reunido com os seus anjos e com Satanás, o inimigo de Deus e dos homens. Deus então pergunta a Satanás o que ele tem feito, e ele responde que tem andado pela terra, observando tudo. Deus então chama a atenção de Satanás para Jó e afirma que ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Deus pergunta a Satanás se ele já viu alguém assim na terra. Satanás, porém, duvida da sinceridade de Jó e argumenta que ele só é fiel a Deus porque Deus o abençoa e o protege. Satanás então desafia Deus a tirar tudo o que Jó tem e garante que ele certamente amaldiçoará a Deus na sua face. Deus então permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui, mas não na sua vida. Satanás então sai do céu e começa a atacar Jó. Ele faz com que ladrões roubem os seus bois e jumentos e matem os seus servos. Ele faz com que um raio caia sobre as suas ovelhas e os seus pastores e os consuma pelo fogo, com que um vento forte derrube a casa onde os seus filhos e filhas estavam fazendo uma festa e os mate a todos. Em pouco tempo, Jó perde tudo o que tinha, seus bens, seus servos, seus filhos. Mas, mesmo assim, ele não blasfema contra Deus. Se levanta, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e se prostra em adoração. Ele declara: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Depois disso, Deus e Satanás se encontram novamente no céu e Deus elogia a Jó, dizendo que ele se manteve íntegro, apesar de tudo o que Satanás fez contra ele. Satanás, porém, não se dá por vencido e alega que Jó ainda não foi provado de verdade. Ele sugere que se Deus tocar na sua carne e nos seus ossos, ele certamente amaldiçoará a Deus. Deus, então, permite que Satanás toque na vida de Jó, mas não na sua alma. Satanás, então, sai do céu e aflige a Jó com uma doença terrível. Ele cobre o seu corpo com feridas dolorosas, da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó fica sentado sobre um monte de cinzas, raspando as suas feridas com um caco de telha. A sua esposa, vendo o seu estado, aconselha ele a abandonar a Deus e morrer. Mas Jó a repreende, dizendo que ela fala como uma louca. Ele questiona: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó capítulo 2, versículos 10. Nesse momento, 3 amigos de Jó, chamados Elifaz, Bildade e Zofar, ouvem falar do que aconteceu com ele e vão visitá-lo. Ficam tão chocados com a sua aparência que nem o reconhecem. Choram, rasgam as suas vestes e jogam pó sobre as suas cabeças. Eles ficam em silêncio com Jó por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois veem que o seu sofrimento é muito grande. Depois desse tempo, Jó começa a falar e expressa a sua angústia e a sua revolta. Ele lamenta ter nascido, ou não ter morrido logo ao nascer. Fala que não entende por que Deus o trata assim, se ele sempre foi fiel e justo. Deseja falar com Deus e apresentar a sua defesa diante dele. Jó revela que não tem esperança nem consolo e que só espera a morte. Os seus amigos, então, começam a responder a Jó e tentam explicar o motivo do seu sofrimento. Eles afirmam que Jó deve ter pecado contra Deus e que por isso está sendo castigado. Eles defendem que Deus é justo e bom e que não faria mal a um inocente. Aconselham Jó a se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus e que assim ele será restaurado e abençoado. Jó, porém, não aceita as palavras dos seus amigos e os acusa de serem consoladores mentirosos. Sustenta que ele não tem culpa de nada e que Deus é que está sendo injusto e cruel com ele.
Jó critica os seus amigos por não entenderem o seu caso e por só quererem acusá-lo e condená-lo. Diz que ele sabe que Deus vive e que um dia ele se levantará em seu favor. Ele confia que ele tem um defensor no céu que testemunha a seu respeito. A discussão entre Jó e os seus amigos continua por vários capítulos, e cada um deles apresenta os seus argumentos e as suas opiniões. Mas nenhum deles consegue convencer o outro, e nenhum deles consegue entender o mistério do sofrimento de Jó. Até que aparece um quarto amigo de Jó, chamado Eliú, que estava ouvindo tudo em silêncio. Ele se irrita com Jó e com os seus amigos e decide falar. Reprova Jó por se justificar diante de Deus e os seus amigos por tentarem defender a Deus. Reconhece que Deus é maior do que o homem e que ele não precisa dar satisfações dos seus atos. Explica que Deus fala de várias maneiras e que ele use o sofrimento para ensinar e corrigir o homem. Ele orienta Jó a se humilhar diante de Deus e reconhecer a sua soberania e a sua sabedoria. Depois que Eliú termina de falar, Deus finalmente se manifesta a Jó, mas não do jeito que ele esperava. Deus não responde às perguntas de Jó, nem explica o motivo do seu sofrimento. Em vez disso, Deus faz uma série de perguntas a Jó, que mostram o seu poder e o seu conhecimento sobre a criação. Deus pergunta a Jó se ele sabe como o mundo foi feito, como os animais foram criados, como os fenômenos da natureza acontecem. Deus pergunta a Jó se ele pode controlar as estrelas, o mar, o vento, o trovão. Pergunta a Jó se ele tem autoridade para julgar a Deus e para questionar os seus caminhos. Jó, então, se cala diante de Deus e reconhece a sua ignorância e a sua pequenez. Ele admite que falou do que não entendia e que se arrepende no pó e na cinza. Ele confessa que antes ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora ele o vê com os seus próprios olhos. Fica maravilhado com a grandeza e a glória de Deus e se sente humilde e grato por Deus ter se revelado a ele. Ele percebe que Deus tem um plano maior para a sua vida e que ele não precisa entender tudo, mas apenas confiar e obedecer. Deus então se dirige aos amigos de Jó e diz que ele está irado com eles, porque eles não falaram a verdade sobre ele, como Jó fez. Deus ordena que eles levem 7 novilhos e 7 carneiros e ofereçam como holocausto e que peçam a Jó que ore por eles, para que Deus não os castigue pela sua loucura. Deus diz que ele aceitará a oração de Jó, porque ele é o seu servo. Os amigos de Jó, então, fazem o que Deus mandou e Jó ora por eles. Deus, então, muda a sorte de Jó e o abençoa com o dobro de tudo o que ele tinha antes. Jó recebe 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também tem mais 10 filhos e 10 filhas. Ele vive por mais 140 anos e vê os seus descendentes até a 4ª geração. A Bíblia diz que Jó morreu em paz, velho e cheio de dias. Jó, capítulo 42, versículo 10 a 17. Essa é uma história que nos ensina sobre a soberania e a bondade de Deus, mesmo quando não entendemos os seus propósitos. Gostaria de convidá-los a deixarem seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que vocês acharam da história de Jó e quais temas ou histórias vocês gostariam de ver aqui no futuro. Suas opiniões são muito importantes para nós e queremos sempre trazer conteúdos que sejam relevantes e interessantes para vocês.